Tenho a honra hoje de apresentar a minha tese, que está intitulada de Aleoticeles, potencial agente de controle biológico de três espécies de complexo podófilo no Brasil. Foi desenvolvido junto ao programa de pós-graduação em entomologia da Exalc USP, sob supervisão e orientação do professor Dr. José Roberto Gonçalves Parma, com financiamento principalmente do Sparkbio, juntamente da ASCAPESP. A apresentação seguirá a seguinte sequência. Primeiro, vou introduzir um pouco da importância do assunto, todo o que foi desenvolvido, os resultados obtidos, conclusões e os agradecimentos. Dando início, então, à importância do complexo Spodoptera para a agricultura, principalmente brasileira. O gênero Spodoptera inclui 31 espécies, das quais dessas 15 são consideradas raras. E dessas 15, 8 ocorrem com grande recorrência no Brasil. E destas 8 pragas, eu quero aqui destacar 3, principalmente: Spodoptera cosmiole, Spodoptera eridani e Spodoptera frugipeda. Cosmiole e eridani principalmente associada à soja, frugipeda a milho. Todas essas pragas do complexo Spodoptera atacam principalmente aqui no Brasil as culturas como soja, milho e algodoeira, e com grande voracidade e elevada resistência a inseticidas e plantas BT, o seu controle ultimamente está sendo dificultoso. Ultimamente tem ocorrência relatada de mais de 200 casos de resistência, dentre esses 200 casos, 32 é relacionado a plantas BT. E como exemplo da importância, eu trago aqui os últimos acontecimentos referentes a Spodoptera frugipeda, que vem ocorrendo a sua entrada em diversos países: 2016 África, 2018 Ásia, 2020 Oceania, 2021 Nova Caledônia e Ilhas Canárias e 2024 Vanuatu e Romênia, ficando assim distribuído toda a ocorrência de Spodoptera frugipeda. Tendo em vista isso, o controle biológico está sendo pauta, principalmente das últimas pesquisas relacionadas a esse complexo Spodoptera, bem como o aumento do uso no controle de programa de controle biológico no Brasil. Podemos citar alguns inimigos naturais, macro-organismos desse complexo Spodoptera. Na fase de ouro, Telenor remus, Trichogramma tupoviridum, Trichogramma forense, Trichogramma preciosa. Na fase do aval, temos a Cotésia, a Isosoma, e o nosso agente de estudo, que é o Aleoticeles, na fase de pulpa, o tetracho. Agora, entendendo um pouco melhor o gênero Aleoticeles, o gênero Aleotis, ele é um gênero que tem sido despertado a sua importância promissora como vésperas de controle biológico para o complexo Spodoptera no Brasil, diante dessa pesquisa realizada. Aleoticeles, ele foi coletado entre 2016 e 2019 em São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, em campos de soja e milho. O gênero Aleotis, de uma forma geral, é associado principalmente às famílias Nophoide e Geometra. Ele é um endoparasitóide sinoviante, solitário, a reprodução é do tipo sinovigênica, com média de ovoposição de 8 ovos por dia. E duas características principais que eu elenco desse gênero é que ele mumifica o hospedeiro e ele parasita lagartas no início do seu desenvolvimento. Então, a partir disso, a tese teve como objetivo investigar o potencial de Aleoticeles como agente de controle biológico de 3 espécies do complexo Spodoptera: Spodoptera cosmiole, eridani e frugipeda. E para isso ser alcançado, foi desenvolvido algumas etapas, como a primeira, investigação do eixo preferencial para o parasitismo das 3 espécies primeiras, biologia de Aleoticeles quando as espécies foram alimentadas com dieta artificial e natural, efeito de diferentes densidades dos hospedeiros Spodoptera eridani e Spodoptera frugipeda no parasitismo, ritmo deste parasitismo em Spodoptera eridani e Spodoptera frugipeda, e o efeito do parasitismo das 3 espécies Spodoptera com consumo alimentar, dieta artificial e natural. E para desenvolver todas essas etapas, foi necessário estabelecer protocolos de criação desse novo inimigo natural identificado no Brasil.
Primeiramente, números de Scodopa cosmioli, Fujiperda e Eridânia foram coletadas na cultura de soja pela doutora Tamara Takayashi, a mesma que coletou para sua identificação. Ao coletar, ela levou para o laboratório e começou a estabelecer uma metodologia de criação, e hoje em dia essa criação está sendo feita da seguinte forma: os adultos de aleoides são acondicionados em gaiolas, no qual no seu interior tem água e mel para a alimentação dos adultos de aleoides e lagartas nos primeiros instos de desenvolvimento oferecida. A manutenção é feita a cada 48 horas, onde essas lagartas oferecidas são retiradas e novas lagartas são oferecidas novamente, e é substituída a alimentação dos aleoides. Essas lagartas retiradas são movidas para potes práticos, onde detém dieta artificial, por ser um parasitóide xenogênico, que permite o desenvolvimento, sinobiótico, que permite o desenvolvimento do hospedeiro. A cada 48 horas também é desenvolvido a manutenção desse pote para a retirada de lagartas não parasitadas e reposição da dieta. Quando, na ocorrência das múmias, estas são retiradas e transferidas para copos plásticos de 50 ml. Esses hospedeiros são provenientes da criação de Scodopa em dieta artificial do laboratório, e ambas essas criações são mantidas nas condições 25 e 70% de umidade e 14 horas de fotofase. Então, para entender tudo que foi desenvolvido, temos aqui a primeira etapa: parasitismo por aleoides séries em 3 espécies de Scodopa, efeito do inche e da dieta do hospedeiro. Esta primeira etapa foi composta por alguns ensaios, sendo o primeiro parasitismo e desenvolvimento de aleoides séries em diferentes instas de 3 espécies de Scodopa. Esse primeiro bioensaio gerou um fatorial de 3/4, que corresponde às 3 espécies hospedeiras avaliadas e aos 4 ínsulos iniciais dessas espécies, gerando assim um total de 12 tratamentos. Cada tratamento tinha 20 repetições, onde essa repetição era composta por um casal de aleoides, no qual, quando recém-emergido, é identificado o sexo e acondicionado em tubo de fundo chato, e eram mantidos aqui por 48 horas para maturação e acasalamento dos adultos, e a partir disso era transferido para a gaiola da unidade amostral, que continha mel puro no interior, e eram oferecidas 15 lagartas, a depender do índice do tratamento, em dieta artificial. As variáveis analisadas nesse experimento foram parasitismo, período de ovo pulpa, pulpa adulto, ovo adulto, emergência, razão sexual. Todas as análises desses experimentos foram analisadas no software R. As condições de experimento foram as mesmas das criações. Como resultado, podemos observar que o quarto insto, como vocês podem ver, não está incluído aqui no gráfico, porque não ocorreu parasitismo. Então, ele foi excluído das análises estatísticas. E, pelo gráfico de parasitismo, é possível observar que o segundo insto foi obtido como melhor proporcional, um maior índice de parasitismo. E, dentre as espécies investigadas, os percentuais maiores foram observados para Scodopa eridânia, com 23%, e Scodopa fujiperda, com 19%, em média. Já para os parâmetros de desenvolvimento dos períodos, é possível observar que, de uma forma geral, o segundo insto manteve esse período um pouco mais curto para os 3 parâmetros, e, indo mais a fundo, entre os instos, a espécie que proporcionou um desenvolvimento um pouco mais rápido foi Scodopa fujiperda para o primeiro e segundo, e Scodopa eridânia para o terceiro insta no período de ovo-pulpa. No período de polpa adulto, não houve diferença, mantendo-se semelhante esse tempo de desenvolvimento, e no período de ovo adulto foi semelhante ao que ocorreu no período de ovo a pulpa. Já em relação à emergência e razão sexual, não houve diferença estatística para a emergência observada entre os tratamentos, sendo superior a 75%. E a razão sexual também não foi identificada diferença estatística, variando entre 0,68 a 1.
Como o segundo bioensaio dessa etapa foi investigado o parasitismo de aleoticeles em 3 espécies complexas fotópicas expostas à dieta artificial e natural, subdividido em subtópicos, que o primeiro se tratou da dieta artificial versus folhas de soja, gerando também um fatorial 3/2 correspondente às espécies hospedeiras e 2 correspondente aos substratos de alimentação dos hospedeiros, dieta artificial e natural folhas de soja. Também com 20 repetição e a unidade amostral semelhante ao do anterior. As variáveis analisadas foram tempo de forrageamento, taxa de aceitação, tempo de parasitismo, período de ovo adulto, razão sexual e emergência. Esse experimento teve como propósito verificar se a dieta natural aumentava essa taxa de parasitismo. E pelos dados de comportamento e tempo de forrageamento, é possível observar que a dieta natural se sobressaiu em relação à dieta artificial, onde, para o tempo de forrageamento, a Spodoptera frugiperda foi o que atraiu ou promoveu esse forrageamento mais rápido que a Aleoticeres. Já em relação à taxa de aceitação, pode perceber que praticamente todos os indivíduos observados foram atraídos e foram efetivados o aceite pelo hospedeiro. E em relação ao tempo de forrageamento, foi a variável que mais se assimilou em dieta artificial e natural, onde Spodoptera frugiperidânea se manteve semelhante dentro desse tempo de parasitismo. Esses resultados são impulsionados e confirmados pelo índice de parasitismo, né, nessas 3 espécies hospedeiras, onde de 19% aumentou-se, né, no qual para Spodoptera eridânea e Cosmiode foi aumentado para 84%, 79% e Frugiperda 60%. No entanto, Cosmiode e eridânea se manteve um pouco acima de Frugiperda. Então, acreditando pelo milho ser o principal hospedeiro associado a Frugiperda, então investigamos um pouco a fundo e também observamos o parasitismo da dieta à base de folha de milho para o Aleoticeres. Então, o experimento foi da mesma forma do anterior, só que agora comparando os diferentes substratos de alimentação para Spodoptera frugiperda e as variáveis foram as mesmas do experimento anterior. Então, como resultado, é possível observar que sim, as dietas naturais à base de milho e soja promoveu um comportamento de aleóides um pouco melhor, né? Onde soja ainda se manteve como substrato de alimentação que proporcionou um forrageamento de aleóides mais rápido. A taxa de aceitação para ambos os substratos naturais foram iguais, que diferente da dieta artificial, e o tempo de parasitismo, nesse caso, nos substratos naturais foi um pouco inferior em relação ao artificial. Então, a hipótese de que a dieta natural poderia atrair e otimizar a ação desse parasitóide foi confirmada com esses experimentos. Esses 3 primeiros ensaios gerou a nossa primeira publicação, né, na revista Biological. Agora, partindo para a segunda etapa do estudo, foi englobado o estudo da biologia de Aleoticeles em 3 espécies de Spodoptera, alimentada com dieta artificial e natural. Também foi composto por alguns bioensaios, onde o primeiro deteve-se na verificação do efeito da dieta artificial versus folhas de soja para Spodoptera Cosmiode e eridânea. As unidades amostrais foi um pouco diferente dos anteriores, onde foi composto por uma lagarta confirmado o parasitismo após o oferecimento diretamente na fêmea caudalada. Ao observar essa ação do parasitismo, essa lagarta foi transferida para o tubo com dieta artificial ou para uma placa contendo a dieta natural, e assim foi avaliado os períodos de ovo pupa, pupa adulto e ovo adulto, emergência e razão sexual. E os resultados obtidos desse bioensaio é possível verificar
que, dentre os parâmetros observados e analisados, apenas o período de ova-pupa e de ova-adulta foi influenciado pela a dieta natural, no qual a adequação nutricional de uma espécie hospedeira é fundamental para o desenvolvimento de inimigos naturais como os parasitóides. Então, esse cenário de resultado pode nos mostrar que provavelmente a dieta artificial é tão qualificada quanto a dieta natural para atribuir qualidade ao hospedeiro. E o outro ensaio investigou a dieta artificial versus folhas de milho para Spodopteros de pedra. Então, a metodologia experimental foi bem semelhante ao do anterior, né? A lagarta foi oferecida diretamente à fêmea de Aleodes, confirmado que o parasitismo foi transferido para o tubo com dieta artificial ou disco de folhas de milho, né? Com 20 repetições e as variáveis analisadas foram as mesmas. Então, como resultado, é possível observar que dentro desse cenário, os 3 períodos de desenvolvimento houve diferença de estatística em relação à artificial, porém, a emergência e a razão central se manteve mais uma vez igualitária. Então, em resumo, o que foi visto até agora da parte de biologia de Aleodoceres, foi possível observar que a dieta natural aumentou a taxa de parasitismo para 60% a 80%, segundo isso, é o ideal para esse parasitóide. O período de ova-pupa e de pupa adulta é de 7 dias, com a emergência superior a 75%, e o período de ova-adulto de 14 dias, com a razão sexual variando de 0,25 em dieta artificial, e natural entre 0,30 e 1 em dieta natural. Partindo agora para a terceira etapa investigou as densidades de hospedeiros e ritmo parasitismo, explorando as interações de Aleodoceres e Spodopteros, e as espécies de Spodopteros. Então, também foi composto por um mix de bioensaio, onde o primeiro foi o efeito de diferentes densidades dos hospedeiros Spodoptera eridani e Spodoptera frugipera na taxa de parasitismo de Aleodoceres. Ou seja, foi investigada a resposta funcional, como as alianças de densidade de hospedeiros afetavam a taxa de parasitismo. Para isso, investigamos 7 diferentes densidades de hospedeiros de Spodoptera eridani e Spodoptera frugipera na ação do parasitismo de Aleodoceres. Com isso, avaliamos o número de lagartas parasitadas e o percentual de lagartas parasitadas. Dessa maneira, obtivemos que a linha de regressão da equação tendeu a se estabilizar para ambas as espécies, como vocês podem ver aqui, indicando que o ajuste dessa curva de regressão deu uma resposta funcional do tipo 2, onde ocorre um platô de saturação que pode ser confirmada pela razão do parasitismo. Chegando a uma determinada densidade, essa taxa de parasitismo começa a decair, e essa densidade foi identificada na densidade 15 para ambas as espécies. Então, o platô de saturação ideal para oferecimento para Aleodoceres por fêmea é de 15 lagartas hospedeiras. O segundo bioensaio dessa etapa foi o ritmo parasitismo de Aleodoceres, nos hospedeiros Spodoptera eridani e frugipera, onde, dessa vez, avaliamos todo o ritmo parasitismo durante toda a longevidade do Aleodoceres. Para isso, um casal recém-emergido foi separado por gaiolas, onde utilizamos 20 gaiolas para cada tratamento, ou seja, 20 casais de aleoides associadas a Spodoptera eridani e 20 casais de aleoides associados a Spodoptera frugipera. Dessa forma, observamos a longevidade da fêmea e macho de Aleodoceres, período de pré-oposição, oposição e pós-oposição, parasitismo diário e total, emergência diária e total, razão sexual diária e total. E como resultados, podemos observar que para a longevidade da fêmea, houve uma pequena diferença estatística entre as espécies associadas a Aleodoceres, com 32 dias para Spodoptera eridani e 35 para a frugipera. Já em relação a macho, a estatística não diferiu. Já em comparação ao período de pré-oposição, oposição e pós-oposição, também houve uma pequena diferença estatística
para espodoteridânia, principalmente no período de pré-ovulação, ou seja, esse hospedeiro, de alguma forma, estimulou a aleófila a iniciar o parasitismo mais rápido. Porém, essa diferença é bem pequena, como vocês podem ver numericamente. E isso pode ser um pouco explicado como foi a distribuição do ritmo parasitismo ao longo da longevidade da fêmea. E quando a leose era associada à espodoteridânia, a capacidade máxima de 80% de aleose parasitar foi alcançada nos 20 primeiros dias de vida da fêmea, em média. Já em relação à espodótese de perda, foi alcançada nos 25 primeiros dias, ou seja, diminuiu. E acredita-se que quanto mais o natural parasita, o hospedeiro, mais gasto de energia ele gasta, né? Então, dessa forma, talvez diminuir um pouco a sua longevidade quando associada à espodoteridânia. E, de uma forma geral, o Aleotes parasitou em média 181 lagartas de espodoteridânia, gerando aí uma média durante a vida de 5,4 lagartas, e de espodótese de perda 167, gerando uma média de 4,74. Já a quarta etapa investigou a ação de aleoticeles, avaliando o quanto que esse parasitismo poderia afetar, ou seja, diminuir o consumo alimentar desses hospedeiros. Para isso, também foi investigada uma sequência de bioensaios, onde o primeiro foi o consumo de dieta artificial de lagartas espodófitas por aleoticeles versus não parasitado. Ou seja, a gente avaliou as duas condições, parasitada e não parasitada, e verificou a diferença de consumo dentro desses dois cenários para as 3 espécies hospedeiras, gerando assim um fatorial de 3 por 2. 3 correspondente às espécies hospedeiras e 2 às condições lagartas, ambos com 20 repetição. E a formação da unidade experimental foi semelhante àquele estudo de biologia que eu falei, onde a lagarta, segundo isso, foi oferecida diretamente a ser acasalada. Com a confirmação desse parasitismo, foi transferido para o tubo com dieta artificial, e, em paralelo, uma lagarta não parasitada foi colocada em outro tubo com dieta artificial e assim poder comparar a diferença de consumo. Então, foi avaliado as variáveis consumo de lagarta parasitada, consumo de lagarta não parasitada e a relação desse consumo. Como vocês podem ver, lagartas parasitadas consumiram surpreendentemente bem menos do que lagartas não parasitadas, gerando uma relação de dano proporção aí, inferior a 7%, que isso corresponde a uma redução do dano acima de 90%. Ou seja, lagartas parasitadas geraram, por exemplo, espodótese de perda gerou apenas 1,64% de dano quando se compara a lagartas não parasitadas. Então, achando interessante esse resultado, foi investigado também o consumo da dieta natural, se esse parasitismo iria impactar tão quanto foi na dieta artificial. Então, o primeiro bioensaio investigou o efeito desse parasitismo em lagartas parasitadas e não parasitadas, de Spodoptera cosmioli e Spodoptera eridani. A unidade amostral foi instalada de forma semelhante, o que mudou aqui agora foi só o substrato alimentar do hospedeiro, no caso, folhas de soja. E neste experimento a gente teve que definir a área foliar do substrato para depois conseguir calcular o consumo em área foliar por esses hospedeiros. Gerou também um fatorial de 2 por 2. Aqui a gente não incluiu os espodótese de perda, porque a gente quis associar sempre as principais figuras associadas a esses hospedeiros. Avaliando também o consumo de lagarta, parasitada e não parasitada, e a relação desse consumo. E nesse experimento foi possível observar o consumo diário, diferente da dieta artificial. A dieta artificial, a gente não conseguiu investigar esse consumo diário por ser preciso todo dia substituir essa dieta e mensurar. Então, nesse daqui a gente conseguiu mensurar o consumo diário, onde vocês podem ver que foi bastante diferente
As lagartas parasitadas de ambas as espécies consumiram aí em torno por 6 a 7 dias, porém a quantidade muito inferior em relação às não parasitadas, que ultrapassaram de 10 dias. Isso pode ser reafirmado pela avaliação do consumo acumulado, onde as lagartas parasitadas consumiram bem menos em relação às não parasitadas, gerando a relação de dano inferior a 5% por lagartas parasitadas. Diminuiu mais uma vez 90% do dano ocasionado por lagartas não parasitadas. Isso potencializa o efeito positivo do uso de aleoticélios para o controle biológico dessas espécies. Aqui agora foi investigado um cenário de fodótrofo de perda associada a milho. Foi feito da mesma forma, né? Verificou o consumo diário de discos de milho com a área reconhecida e assim possibilitando o cálculo do consumo de área foliar. Também as variáveis analisadas foram as mesmas, né, do experimento anterior. O que mudou foi apenas o substrato alimentar. E o resultado, mais uma vez, nos mostrou que lagartas parasitadas consumiram bem menos, por bem menos dias em relação à lagarta não parasitada. Isso nos mostra e nos destaca uma diferença de padrão de alimentação das condições de lagartas, né? Então, o consumo acumulado também mostrou uma diminuição do dano acima de 90%, onde lagartas parasitadas ocasionaram apenas 5,31% do dano em relação a não parasitadas. E uma quinta etapa, que a gente chamou, não incluiu em si a instalação de experimentos, mas sim uma análise conjunta de tudo o que foi feito com dieta artificial, que foi uma análise de câncer. E esses experimentos que incluíram dieta artificial foi o parasitismo desenvolvimento de aleoticélios em diferentes ínsulas, parasitismo de aleoticélios em 3 espécies de Sphaudopsis exposta dieta artificial e natural, e o consumo de dieta artificial por lagartos parasitados. Essa análise, a gente teve como objetivo investigar se os parâmetros avaliados, dados biológicos, comportamentais e de consumo, o quanto eles atribuíam para a atividade de aleotes entre as diferentes espécies. E foi constatado pela análise de agrupamento que esses parâmetros agiam de forma igualitária quando foi comparado dentro desse conjunto massivo. Ou seja, implica que há sim a possibilidade do uso de aleoticélios e dele ser criado em laboratório com dieta artificial para as 3 espécies hospedeiras, Phototeridania, Cosmiode e Frugiperda. Então, só fazendo o fechamento dessa abordagem de tudo que foi visto, né, o que adicionou aqui, que o parasitismo reduziu mais de 90% do dano, a resposta funcional foi do tipo 2, e a longevidade da fêmea foi de 32 a 35 dias, do macho de 32 a 36, e as lagartas parasitadas, dependendo da espécie, da 167 a 181. Então, como conclusão, temos que, segundo isso, das 3 espécies estudadas, é o mais adequado para o parasitismo e o desenvolvimento de aleoticélios. A dieta natural é mais atrativa, embora a dieta artificial não altere parâmetros biológicos, como emergência e razão sexual de aleoticélios. Aleoticélios apresentam resposta funcional tipo 2, com saturação de 15 agachas de Spodopteridania e Spodopteris frugiperda. Aleoticélios têm maior atividade de parasitismo em Spodopteridania nos primeiros 20 dias e em Spodopteris frugiperda nos primeiros 25 dias, parasitando um total de 181 e 167 lagartos, respectivamente. Parasitismo reduz em mais de 90% o consumo alimentar pelas lagartas parasitadas, e no laboratório, a aleoticélios demonstra alto potencial para o controle biológico de Spodopteridania, Spodopteris cosmiode e Spodopteris frugiperda. Então, gostaria de agradecer a equipe responsável pela elaboração dessa tese, né? Aqui é a doutora Tamara Takayashi, hoje pesquisadora da corte, e ainda continua com a gente lá no FACBio.
o mestre Gabriel Palma, da Universidade de Manioff, o professor doutor Rafael Moral, da Universidade de Manioff. Sem eles dois, toda a estruturação, essa lapidação das análises estatísticas seria mais dificultosa. Então, eu agradeço a parceria dos dois, né, nesse cenário de análise estatística, ao professor doutor José Parra, né, que aqui está presente, que me orientou e me conduziu durante toda a estrada do doutorado, a Neide, que foi a responsável, aos FARC-Bio, a Exalc, a USP, a Universidade de Manioff, o Departamento de Entomologia, a FAPESP, o Laboratório de Biologia, a CAPES, a minha família, e eu queria pedir licença à banca para fazer os agradecimentos que eu não vou conseguir falar. Não acreditar é tão louco quanto acreditar. Obrigada.